Bom, hoje em bioquímica eu vou estar falando sobre os fundamentos da bioquímica, água e solução, aminoácidos, peptídeos, proteínas e também vou estar falando sobre as enzimas. Bom, primeiro de tudo vamos entender o que é a bioquímica. A bioquímica ela é uma disciplina científica que estuda as reações químicas e as substâncias e processos que ocorrem nos organismos vivos. Ela combina os princípios químicos e da biologia também, né, como eu já tinha dito, para investigar as reações que sustentam a vida. Então, significa que a bioquímica, bio é vida, e química são as reações que acontecem em vários processos. Os fundamentos da bioquímica são cinco, eles os principais, que é os fundamentos celulares, fundamentos químicos, fundamentos físicos, fundamentos genéticos e os fundamentos evolutivos. Fundamento celular. Bom, nos fundamentos celulares, como o próprio nome já diz, ele estuda os fundamentos da célula. Aí vai estar falando sobre a parte da estrutura das organelas e das composições e das estruturas que elas têm. Bom, na parte dos fundamentos químicos nós vamos ver sobre a estrutura e a função dos átomos. Nos fundamentos físicos nós vamos ter a termodinâmica, que estuda as reações dos gases e também a temperatura. Na parte dos fundamentos genéticos nós vamos ter a estrutura do DNA, a sua composição e como é que acontece todo o processo. Nos fundamentos físicos nós vamos ver que ela estuda o átomo de... Nos fundamentos genéticos nós vamos ter a molécula de DNA e a sua estrutura. Os fundamentos evolutivos eles se baseiam na ideia de que as moléculas e os processos químicos... Os fundamentos evolutivos eles se baseiam na ideia de que as moléculas e os processos bioquímicos evoluíram ao longo do tempo, se adaptando a mudanças e ao ambiente. E graças a essa evolução, conseguimos compreender as demais funções dos organismos vivos. Em bioquímica, a água ela é considerada uma molécula muito importante e ela também é considerada um solvente universal. Por quê? Porque ela consegue dissolver a maioria das substâncias e ela tem papel muito importante nas reações químicas. Bom, como eu já tinha falado, Bom, voltando a repetir aqui de novo, a água ela tem papel muito essencial nas reações químicas, porque ela dissolve, ela ajuda no meio de transporte, ela controla a temperatura, é como se fosse um regulador de temperatura e ela participa das reações químicas. E quanto à solução na bioquímica, ela pode ser considerada uma mistura homogênea entre duas ou mais substâncias, onde uma é dissolvida na outra. E nessas soluções podem conter várias substâncias, como por exemplo, biomoléculas, proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, entre íons e outras pequenas moléculas. Essas soluções elas são frequentemente utilizadas em experimentos químicos. Bom, agora falando sobre os aminoácidos, os peptídeos e as proteínas. Os aminoácidos, eles são como se fossem blocos de construção essenciais e fundamentais que desempenhassem papéis muito importantes nos processos biológicos. Os peptídeos, eles são compostos orgânicos formados por dois ou mais aminoácidos através das ligações peptídicas. E elas também são muito essenciais para os processos biológicos e elas ajudam em diversas funções do corpo. Proteínas. As proteínas elas são macromoléculas muito complexas e essenciais para os processos biológicos, principalmente nos organismos vivos. Bom, como já vimos, as proteínas elas são muito importantes para diversas funções,
mas pode ocorrer também a desnaturação das proteínas. E como é que isso acontece? Acontece devido à alteração do pH, à mudança de temperatura e a agentes químicos também, né? Pode ocorrer a desnaturação das proteínas e a perda da estrutura. As enzimas, elas são muito essenciais para praticamente todos os processos metabólicos e bioquímicos nos organismos vivos. Devido à sua importância fundamental, as enzimas elas têm aplicações significativas em diversas áreas, como por exemplo na medicina, na indústria alimentícia e na agricultura. E esse foi o vídeo, até a próxima.